Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à segunda aula inaugural do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras. Desde já quero agradecer a presença de todos e todas. O auditório está belíssimo, né? Está faltando até cadeira. Não é todo dia que o auditório está assim. Posso garantir, porque de vez em quando eu dou uma espiada para ver como é que está o auditório durante palestras e eventos, e realmente é uma alegria ver o auditório cheio desse jeito. Talvez não seja uma alegria tão grande para aqueles que estão sentados nas escadas, mas vamos dizer assim que é uma bela sala, né? Hoje então vamos acolher o professor Walter Costa, que vai cuja aula inaugural será no título 6 Sendas de Borges. Antes de apresentar o Walter Costa, normalmente eu teria que chamar as autoridades, mas como chefe de departamento sou eu mesmo. E que os colegas da direção estão numa reunião importantíssima e se desculparam, não puderam vir, tá? Então acho que eu vou fazer só a mesa de autoridades com eu mesmo, tá? E vou passar essa parte, tá? Então vou apenas comentar que a ideia da aula inaugural foi uma sugestão da professora Andrea Guerini, que está em algum lugar por aqui. Foi uma excelente ideia. Começou no semestre passado com a vinda do professor Jorge Bastin, aproveitando, né, que ele estava dando uma série de conferências pelo Brasil, e portanto a primeira conferência foi especificamente sobre, a primeira aula foi sobre tradução, e a ideia então, né, como no nosso departamento nós temos várias áreas de conhecimento, principalmente no tronco comum, né, literatura, linguística, tradução, ensino de línguas, né? A ideia é tentar alternar, né, na medida do possível, tradução, literatura, etc. Né? Na verdade, eu havia convidado uma outra colega, né, a professora Miléo, para falar sobre poesia de poetas mulheres, mas infelizmente ela teve um problema e precisou cancelar. E na última hora eu tive que achar uma solução. Infelizmente a solução não caiu do céu, mas pousou do céu, vindo do Ceará, né? O professor Walter estava aqui praticamente sendo, né, um trabalho quase escravo, né? Já com 2 defesas, uma mesa redonda, enfim. Mas ele aceitou muito gentilmente, porque sabe que às vezes essas coisas acontecem, e veio nos socorrer. E também, claro, a ideia da aula inaugural é uma homenagem aos professores e professoras aposentadas, né, que atuaram durante muito tempo durante o departamento e que, par la force des choses, como diz em francês, né, ou pelo, não sei se é o sistema ou questões administrativas, né, são pessoas com quem a gente convive 30 anos, eu ainda não, mas enfim, outras pessoas conviveram 30 anos, e de uma hora para outra simplesmente não estão mais ali nos corredores, nas salas, juntos aos alunos, né, simplesmente fazem um processo e assinam lá a aposentadoria e de repente não estão mais ali. Então, em outras universidades, não é uma coisa original, mas em outras universidades eles fazem esse tipo de homenagem, né, aos professores que, afinal, são os professores, são os estudantes, né, são os técnicos, os intérpretes, né, que fazem as universidades, né? Então, acho que é importante homenagear as pessoas. Agradeço, inclusive, a presença dos intérpretes, cuja função é fundamental e é um trabalho dificílimo, né, para todas as pessoas que trabalham com tradução. Interpretação é realmente um trabalho, por isso que eu estou falando mais assim, pousadamente também, apesar que eles são muito rápidos, né?
Muito bem, então eu vou apresentar, agradeço novamente a presença de todos, dos colegas também que liberaram e trouxeram, os alunos vieram, né? Sei que não é, nem sempre é simples, e vou apresentar o professor Walter Costa, rapidamente, não? Se eu conseguir enxergar, porque não coloquei os óculos. O professor Walter Costa estudou filologia romântica, francês e espanhol. Românica, desculpa. Eu estava falando de romantismo ontem, eu acho que saí Ai. Vou sentar, eu acho que é melhor. Vamos lá. Então, filologia românica. Na Universidade de Leuven, na Bélgica. Tem doutorado sobre as traduções de Jorge Luis Borges para o inglês pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido, e pós-doutorado pela UFMG. É professor titular aposentado do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atua atualmente ainda, apesar de aposentado, não é uma aposentadoria entre aspas, né? Continua super... Só da graduação mesmo, né? Atua na PGET, na pós-graduação em Estudos da Tradução, e também é professor visitante na POET, no programa também de Estudos da Tradução da Universidade do Ceará, da Federal do Ceará. É pesquisador CNPq, pesquisa literatura hispano-americana, sobretudo a obra de Jorge Luis Borges, literatura comparada, estudos da tradução, especialmente a conexão entre literatura traduzida e literatura nacional, e literatura fantástica. Foi presidente da ABRAPT, Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, na gestão 2010-2013, esteve em colaboração técnica no Departamento de Letras, está ainda, né? Mas esteve já em 2013 e 2016, entre 2013 e 2016, e atualmente é professor visitante da POET. Possui muitas publicações, obviamente, e essas listas, vamos dizer assim, que a gente pega lá no Lattes, né, elas são importantes também porque às vezes a gente não percebe o que os colegas fazem, o quanto fizeram, né, durante seu tempo aqui na universidade, principalmente na graduação, né, mas também na pós. Entre inúmeras publicações, nós temos aqui uma obra aqui, Machado de Assis, Literatura e Tradução, né? Também em coautoria com a Maria-Helena e a Luana Freitas. Que mais? Palavra de escritor, tradutor, Marco Lucchesi, também em coautoria. Tradução comentada e comentários de tradução, também em coautoria pela Substância, 2017. E poesia e tradução em parceria com o Robert de Brosse, pela editora Substância. Mas eu lembro particularmente de um artigo que se chama O Original da Tradução, né, que é sobre a tradução e o Borges, né, a importância da tradução no Borges e como o Borges entende a tradução, que é uma maneira muito singular, né, a forma como ele não somente enxerga, mas a importância da tradução na obra dele. É um artigo de 2005, se não me engano, da Cadernos, que geralmente eu uso bastante, não somente em aula com os alunos, mas também em artigos. Então, agradeço novamente a gentileza, Walter, né, e é um grande privilégio poder contar com a sua presença, né, aqui. E fico muito feliz que o auditório esteja, né, tão cheio para recebê-lo. Você merece realmente, com certeza. Só um pouquinho, acertar uma coisa com ele em técnico. Bom dia a todos, muito prazer. Muito obrigado pela presença. Já vou começar de novo a introdução daqui a pouco.
eu não ia usar, mas eu achei bom colocar, eu uso bastante no dia a dia, né? Muita gente tem preconceito, a Wikipédia eu uso bastante, porque facilita, porque tem a lista das obras do Borges, e como eu vou fazer referência assim, brevemente, então acho que é mais fácil, nem todo mundo conhece, né? Só para... Bom, vou retomar de novo então. Um bom dia a todos, muito obrigado, para mim é um grande prazer, né, estar aqui. Quero agradecer, né, em primeiro lugar, o convite do Gil, né, e quando ele convidou em cima da hora, eu imaginei mais ou menos a situação, que já me aconteceu muitas vezes, né? Já organizei muitos eventos e é terrível. Você, de repente, um colega que se comprometeu, e por razão, às vezes, de saúde, às vezes perdeu o avião, às vezes anularam, uma série de motivos. E é muito difícil depois você convidar alguém. Como é que você vai justificar que vai se convidar em 2 dias? E eu não tenho nenhum problema com isso. Como eu já enfrentei muito isso, de tentar montar banca em 2, 3 dias, então não tem nenhum problema. Eu falei, tranquilo, não tem... E eu só não podia ficar quando o dia combinado, previsto, que era segunda, né? Porque eu já tinha passagem comprada para domingo. Aí a gente acertou para hoje. Mas eu quero fazer essa fala com vocês, com os intérpretes, hein? Por favor. Né? Bom, eu quero agradecer em primeiro lugar, né? além do convite do Gil, né? Eu quero agradecer os colegas que liberaram as turmas. Né? Isso a gente sempre sabe que muitas vezes a gente traz, principalmente aqui em Florianópolis, né, que é a UFSC que está na moda, a cidade está na moda, o bairro está na moda, né? Então todo mundo quer vir para cá, né? E quem chega não quer sair depois, né? Então é muito fácil a gente trazer pessoas super competentes em todas as áreas, né? E eu vejo lá em Fortaleza, né, que é uma cidade bastante turística, mas muitas vezes eu convido colegas de outras universidades, aí eles sabem, né, que eu mantenho uma relação muito forte com a UFSC, particularmente com a PGET. Então eu convido, quando eu falo que é para Florianópolis, é 100% de aceite, né? Quando eu falo Fortaleza, pois é, não sei, tem que ver minha agenda, né? Então é tudo. E às vezes aqui o grande problema é a gente atrair público. Muitas vezes tem gente excelente da Alemanha, em qualquer lugar, e a gente não tem público. E é fantástico que tenha tanta gente, e isso se deve, logicamente, em grande parte ao Gil, que é chefe de departamento, e aos colegas que liberaram. Também a gente não pode obrigar colega, né? É um dos grandes problemas também. Né? Aluno a gente pode obrigar mais ou menos, né? Agora, colega não tem jeito. Então, eu agradeço muito. E aqui tem... vários colegas, como o Werner e muitos outros, né? Todos que estão aqui, não pode ser um por um porque eu posso esquecer, né? Mas com quem eu trabalhei durante tantas décadas, né? O Werner, que a gente trabalhou no NUT desde o início, né? 35 anos. Mas eu queria chamar a atenção quando o Gil me convidou, ele disse, de repente você pode falar sobre Borges e tal. Eu falei, não, por acaso, eu conheço o Gil há alguns anos, né? Não tanto por o Werner, né? Mas logicamente ele já me identificou como Borges, né? E isso é uma coisa interessante, que normalmente quando a gente pensa em academia, ou universidade, a gente não associa isso com prazer. Tá?
associa muito mais com obrigação, com dever, com sofrimento, né? Sangue, suor e lágrimas, né? E não precisa ser necessariamente assim, ou pelo menos não precisa ser em todos os aspectos, em todas as... No meu caso, estou vendo lá o André, né? Muito obrigado, André, por ter liberado a turma. Muitas vezes, e no caso, né, quem tem o privilégio, como foi o meu caso, né, de trabalhar com literatura, embora eu tenha trabalhado em boa parte da minha carreira aqui na UFSC, né, eu trabalhei com língua e dando muita aula de língua, né, no início. Agora é um paraíso, né, nos últimos anos é um paraíso, né, duas disciplinas, né. Quando eu cheguei a gente tinha sala com 7, 8 colegas, né, agora é uma maravilha, né. Mas naquele período era muito complicado, esse prédio aqui não existia, né? Mas o salário era baixíssimo, né? Tinha uma inflação terrível, né? Tudo isso é coisa do passado e faz tão pouco tempo, né? Não tinha internet, né? Facilidades, né? Que muda muito. Mas uma coisa, então eu dava, por exemplo, 14 aulas por semana, o salário ainda dava aula à noite, dava aula de português para estrangeiro, dava aulas de espanhol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, era uma coisa assim muito difícil e só com o tempo, com novos concursos e tal, a gente foi se separando e finalmente eu pude me dedicar mais ao que eu gosto mais. Eu gosto muito de língua, ensino de língua, de linguística, mas eu gosto muito mais de literatura, assim, por prazer. E é mais fácil para mim, né? Para mim é mais fácil juntar o prazer e com o tempo. E o que é engraçado também, isso me aconteceu em relação à informática. No começo eu tive uma reação super negativa em relação a computadores, né? E depois eu me adaptei perfeitamente. Eu acho que agora, até em relação aos meus filhos, né? Eu não tenho nenhum problema de ler em tela, em qualquer tela, né? Não tenho... E em geral algumas pessoas têm resistência, eu só tive no começo. E com o Borges aconteceu isso. Eu sempre fui super ligado à literatura, a revistas culturais, né? Eu tive uma formação... também, em parte, porque eu estudei, nasci no interior de São Paulo, fui muito privilegiado, eu acho, né? No início da década de 50, eu estudei, naquela época a educação pública era de excelente qualidade, né? No interior de São Paulo, assim, pequenininha, mas era cheio de imigrantes, eu cresci escutando japonês, italiano, espanhol, gente de todo lugar do Brasil, e isso ficou para mim, né? Eu tenho uma curiosidade assim infinita por línguas, né? Tentei aprender uma dúzia, aprendi mais ou menos uma meia dúzia, né? Em certo momento eu estava muito mais apaixonado pela poesia concreta, depois pela tradução de poesia, mas do Borges, e eu era super radical, tá? Na juventude em geral a gente tende a ser mais radical, né? Bom, era mais ou menos a universidade, eu comecei em várias universidades, né? Nos anos 60, que era um período, vocês sabem, né? Pelas séries e pelos livros, é um período bastante conturbado. E as primeiras vezes que eu li o Borges, eu não gostei, porque o Borges, a gente sabe que ele foi de esquerda na juventude e depois ele se transformou num conservador e em um certo momento tomou muitas atitudes assim lamentáveis, algumas delas, né, ele lamentou, fez autocrítica e outras não, né? Então o meu primeiro contato com o Borges, como com a informática, não foi muito positivo, assim, né? Tive reação. E depois, como acontece muito, né, o ódio vira paixão, é tênue, né, a fronteira. Todos nós sabemos por experiência, você não gostar muito de uma pessoa é o primeiro passo para gostar muito, né? Isso aí às vezes a gente não sabe, mas o inconsciente sabe, né? Mas o fato é que, né, eu era muito mais ligado a Fernando Pessoa, e dentro da literatura a Flaubert, né, a Mallarmé, né, e dentro da literatura espanhola era muito mais ligada ao Cervantes, né, ao Garcia Lorca, ao César Vallejo, e o Borges não era. E depois eu fiquei totalmente apaixonado e comecei a usar cada vez mais. E durante os 35 anos que eu atuei aqui na graduação da UFSC, né, todo mundo que teve algum contato comigo na graduação da pós-graduação sabe que era meia hora e já o Borges aparecia, né? E não era só por coisa, porque como eu fui lendo praticamente toda a obra dele,
e os meandros, né? O Borges, como qualquer grande escritor, se você vai procurar, digamos, as fontes, os grandes escritores tendem a ser enciclopédicos, tendem a ser meio mundiais, embora o Borges é muito mais do que os outros, né? Isso acontece com Machado de Assis, acontece com a Clarice, acontece com o Guimarães Rosa, né? Autores também que eu estudei bastante. Mas depois eu fui me concentrando e me facilitava também, porque o Borges trabalha com diferentes tipos de texto. Então nele eu podia encontrar praticamente todas as línguas, praticamente, embora ele tenha feito isso através da tradução, justamente, né? E principalmente não para o espanhol, porque o espanhol traduz muito, mas não tanto de outros países e de outras épocas, né? Isso foi mais através do inglês, do alemão, que é muito importante no Borges, do italiano, né? Do francês também, que ele fez o secundário, ensino médio na Suíça, né? Então, para mim foi assim muito cômodo, eu comecei a gostar cada vez mais, e era muito fácil, porque ao mesmo tempo que eu estava inserido totalmente no universo hispânico, e mais particularmente aqui, né, no universo rio-platense, eu estava, através do Borges, eu estava inserido com toda a literatura mundial, com a filosofia, com a história das religiões, né, até com a linguística também, que ele era muito ligado à linguística, a etnografia, então a literatura policial, toda a cultura mundial, de todos os tempos e todos os lugares, né? Então eu fui explorando algumas partes. E quando eu coloquei esses 6 sendas, eu falei, normalmente seria 6 lições, vou colocar um diferente. E eu lembrei muito de um poeta japonês, o Basho, que tem um livro famosíssimo de viagens. E o Borges também está muito ligado a viagens, tanto viagens físicas, que ele fez muito no final da vida, como a viagens espirituais pela geografia e pela história e pelo tempo, né? Mas o Basho tem um livro de viagem que chama Sendas de... alguma coisa, esqueci o nome agora. Então veio isso, me chamou a atenção o seguinte, falei, eu quero fazer tipo uma conversa, né? Eu quero, não vou falar mais do que 50 minutos. Quanto já? Você me fala 5 minutos antes dos 45, por aí, porque eu acho que é importante a coisa do diálogo, e é uma das coisas centrais do Borges. Embora ele tenha sido acusado, né, por ser tipo um tigre de papel, como dizia o Mao Zedong, né, que como se ele não sentisse, ele só vivesse de literatura, só de autores, né? E se a gente vê qualquer uma das muitíssimas biografias do Borges, a gente vê que não, né? O Borges ele era super ligado. Lógico que ele tinha muito preconceito de classe, muito preconceito contra o mestiço, preconceito contra índio, preconceito contra negro, preconceito não faltava. Mas também ele tinha uma abertura enorme, que é que eu vou mostrar aqui. Eu falei, eu vou tentar escolher, né, das muitas lições que eu pessoalmente aprendi com o Borges, e eu estou falando pessoalmente, mas é uma legião, né? E principalmente no hemisfério norte. De todas as culturas, né, que eu tenho frequentado, né, e eu leio em meia dúzia de línguas, o único lugar onde existe, eu saiba, resistência ao Borges é na Argentina. E não é por acaso, né? Cristo não fez sucesso na Galileia, Buda não fez sucesso na Índia, né? A lista é longuíssima, só o Maomé que fez sucesso no lugar dos grandes, né? Normalmente, a gente sabe por convivência que a gente não faz muito sucesso na família, não faz muito sucesso entre os colegas, né? Em geral, o reconhecimento tende a vir de fora, né? Isso aconteceu com o Borges. Todas as vezes que fui para a Argentina, sempre o argentino, na maioria, hein? Mas digamos para uns 80% dos que eu conheço, ninguém elogia o Borges sem falar, ele é muito bom nisso, mas ele era reacionário, ele era anticomunista, ele era isso, e era mesmo, assim, toda razão. Mas para quem está de fora, de longe, essa coisa fica secundária, né? O que importa é o que ele abriu. Então eu peguei assim 6 aspectos dos muitos, né? O primeiro, a relação com línguas estrangeiras. O segundo, a relação com o
O terceiro, a relação com as mulheres, tudo coisas positivas que em grande parte ele foi precursor, né? Porque ser a favor das mulheres agora, embora tanta gente seja contra, é mais fácil porque existe, digamos, na sociedade com o meio ambiente e outras causas, né? A causa negra, a causa dos indígenas, agora não custa muito, porque é uma coisa que socialmente está aceita e até se você faz pesquisa universitária você recebe até mais financiamento fácil, né? Com esses temas difíceis, porque estão aceitos. Antes era proibido, agora é promovido, né? Bom, agora, ontem, né? Não sei, agora a gente não sabe ainda totalmente, né? A lição 4 é a relação, que é fantástica também. Qualquer uma dessas aqui é fantástica. Eu só vou dar uma pequena, introduzir assim rapidamente, que é com a filosofia, com a teologia. A filosofia, tudo bem, né? Acho que muita gente se interessa, eu mesmo me interessava antes, mas teologia eu tinha preconceito. Não os escritos religiosos que eu sempre gostei, mas teologia eu tinha preconceito. História das religiões, tudo isso em relação à literatura. Mas tinha outros aspectos que eu não vou tocar aqui, né? Que é, por exemplo, a escrita em colaboração. Vocês viram, quando o Gil leu ali sobre as minhas produções, as últimas 3, tudo em colaboração. Eu, lógico, tenho uma coisa de personalidade, mas eu aprendi muito com o Borges, né? Você fazer coisa com colegas, com alunos, com professores, né? Com colaboradores distantes, isso não quer dizer que você seja menos autoral por fazer coisa com os outros. Então é perfeitamente compatível você fazer coisas com os outros e de diferentes momentos da vida, em diferentes momentos da carreira, em diferentes instituições, e você perseguir seu caminho próprio. A outra coisa é a relação com a oralidade. O Borges também é muito acusado de só privilegiar a escrita. Quem conhece o obra do Borges sabe que não é verdade. A maior obra do Borges, inclusive, é a obra oral, só que não está totalmente compilada. Aqui eu orientei uma tese de uma colega, da Daisy Fogel, que é atualmente professora de jornalismo. Ela fez sobre Borges em entrevista, que ela examinou na época mais de 500 entrevistas do Borges. Então, mas isso é muito mais, ele dava entrevista para todo mundo. A outra coisa, por exemplo, também os gêneros menores. Palestra também, deu centenas de palestras. E tudo isso está sendo editado devagarinho, né? Os gêneros menores. Borges também, ele não escreveu nenhum romance, mas ele, além de escrever contos, ensaios e tal, né, ele elevou a arte da resenha, que não é muito praticada. Resenha de filmes, sim, mas resenha de livros não é muito praticada no Hemisfério Sul, digamos assim, e é central no Borges. Resenha, prefácio, pós-fácio. Ali, alguns gêneros menores, entre aspas, alguns, inclusive, ele colaborou para que esses gêneros subissem um pouco no cânone, como é o caso da literatura policial. Escritos menores dos grandes escritores, né? Ele falava que a boa literatura está em toda parte, inclusive nos bons autores. Ele gostava, era muito piadista, né? Ele é o contrário do argentino médio que a gente conhece, portenho, né? Ele sempre gostava de rir dele mesmo, né? E de fazer piada o tempo todo, né? A mesma coisa em relação ao trabalho de antologia e de coleções, né? O Borges é um dos grandes escritores, um dos grandes inventores da literatura mundial. E eu vou mostrar um pouquinho depois aqui na relação, se vocês forem ver, a maior parte, em termos numéricos, do que ele fez, é para os outros, até como uma coisa pedagógica, no melhor sentido da palavra, né? Antologias, coleções, principalmente antologias e coleções, ele fez dezenas de antologias, dezenas de antologias que nunca foram editadas, até hoje. Tem dezenas que ele fez em colaboração com o Bioy Casares, que não foi publicado. Bom, eu vou primeiro aqui, há uma coisa interessante também aqui para vocês verem a diferença. Eu comecei a orientar um TCC, mestrado,
doutorado sobre o Borges. Não apenas sobre o Borges, mas bastante sobre o Borges. Em um certo momento, aqui eu estava orientando 5 trabalhos entre mestrado, TCC e doutorado, 5 trabalhos sobre o Borges. E na UBA, em Buenos Aires, naquele momento, tinha 2 trabalhos sobre o Borges sendo orientados. Você vê, mas eu não sou o único no Brasil, não. Tem muita gente. O Borges é uma paixão, uma das paixões nacionais no Brasil. Apesar de ele ser de direita, ninguém no Brasil censura o Borges por ter sido de direita, embora tenha cometido muitas coisas complicadas. Uma coisa também, antes de entrar direto rapidamente nessa lição 1, que me chamou a atenção, e quem me chamou a atenção disso foi uma colega argentina, né, da UFMG, um que eu fiz, foi o único curso que eu fiz no Brasil, e não é curso, né, o doutorado não é curso, né, é mais um diálogo, uma interlocução com uma colega, a Graciela Ravetti, que é uma argentina, que atualmente é diretora da Faculdade de Letras da UFMG. Ela, uma das bancas que ela veio aqui, das muitas bancas, era uma banca da ALAI. Ela falou assim, é gozado, né? Vocês aqui na UFSC, né? Vocês, assim, cada um de espanhol, parece que de literatura tem um autor, isso na época, né? Isso foi antes da entrada do André, da Meritxell e da nova leva, na leva anterior. Ele falou, aqui tem você, Borges, né? ALAI e João Bastos, o Rafael Famolinga é o Juan Rulfo, né? A Liliana, o Bonetti, né? E o André Tiesco, o Quevedo, né? Eu falei, é verdade, né? Você não encontra isso em outras universidades, né? Em geral o pessoal se especializa ou no movimento, ou então numa parte de teoria literária, né? Mas não em um autor. E é uma característica né? Porque logicamente as coisas mudam. Bom, então a primeira lição do Borges aí foi a história das línguas estrangeiras, não como, em geral, quando a gente estuda uma língua estrangeira na universidade, eu estudei várias, né? Inclusive o espanhol, que eu dediquei a maior parte da minha carreira na graduação, né? Lá na UFC eu dei 2 anos, né, de colaboração técnica, eu trabalhei com francês. Foi a única vez que eu trabalhei diretamente na graduação com francês. E a minha formação na Bélgica era primeiro em francês, filologia românica, né? Eram 2 línguas, podia ser italiano ou romeno, né? Mas no meu caso foi francês, que seria a média, a mais importante, e o espanhol, menos importante. Ironias da vida, na hora do concurso, né? Na hora do vamos ver, já que resolve a questão de carreira, tinha um concurso aqui na época, que era o que era de espanhol. E, aliás, era só 20 horas no DLL, eu tinha 20 horas ainda em educação. Eu demorei 10 anos para poder ficar só no LLE. Mas, em geral, quando a gente estuda língua e literatura estrangeira, a gente tende a ficar muito preso ao cânone e, às vezes, até a maneira de se vestir das pessoas dos países, né? A pessoa estuda francês, aí começa a se vestir e falar com o francês, né? A gente estuda inglês, aí você não consegue mais falar que não vou fazer uma outline, eu fazer, então, 10, 20% do seu vocabulário cotidiano é em língua estrangeira. E não é por snobismo, não, é que você tem que trabalhar com aquilo, né? O tempo todo. É mais fácil você usar, né, uma palavra estrangeira que você está ensinando o tempo todo, do que você sabe como é que é outline em português, né? Eu vou printar, né? Tem uma série de coisas que, às vezes, para quem vem de fora, pode parecer até ridículo, né? Se a pessoa está falando uma coisa, é que ele está falando para um grupinho que entende o que ele está falando, né? Mas aí eu vi com o Borges, eu vi que essa coisa de ensinar a língua estrangeira, e eu levava e levo isso super a sério, né? A gente só falava em espanhol, né? Na época, eu, o Felipe, o Rafael, a gente só falava em espanhol. Então os alunos às vezes nem aprendiam muito bem literatura ou cultura, mas língua pelo menos eles aprendiam, porque não tinha outra opção. Isso também é exagero, né? Porque, por exemplo, na USP tem toda uma tradição excelente de estudo de literatura e é tudo feito em português. Mas pra gente, naquela época, era uma questão assim de honra, que todo mundo que saísse aqui da UFSC que soubesse muito bem espanhol e tal. Agora, com o tempo, a gente vai ficando mais... Então, pra mim, foi uma oportunidade assim de abrir para o mundo, né?
E no caso do Borges, por exemplo, que é super ligado, né, também depois ao alemão, eu tinha estudado alemão e tinha estudado holandês para fazer, quando eu fiz a minha graduação na Bélgica, mas ele me reforçou o fato de que aprender línguas estrangeiras era uma maneira de você, de alguma forma, ampliar o seu conhecimento e até o seu bem-estar, sua saúde mental, seu equilíbrio emocional, porque aquilo te leva ao mundo em todas as partes. A lição 2, né, a senda número 02, né, é o Oriente. Essa senda, ou esse caminho, né, ou isso é bem oriental, né, o caminho, a senda, né, isso é muito mais difícil do que parece. Embora o Brasil tenha assimilado e esteja assimilando cada vez mais, né, os portugueses já tinham assimilado de alguma forma para a gente, né? Muita coisa do que a gente tem no Brasil, as grandes árvores, as grandes frutas brasileiras, os portugueses trouxeram da Índia, né? A manga, a jaca, né? Coisa mais brasileira que jaca, né? É tudo fake. Eu acho que aqui às vezes elas ficaram melhor do que em outros lugares, né? É importado em boa parte das grandes frutas brasileiras são indianas, né? Mas em termos intelectuais a gente não tem isso, né? O budismo foi entrando também, né? A comida, né? Você vai na cantina aqui você vê, né? Ou a cozinha japonesa, mas a parte cultural não. E o Borges me deu, digamos, essa porta para o Oriente. Né? Eu tinha de japonês, porque eu tinha convivido com japoneses de 0 a 10 anos, né? E eu escutava japonês todo dia. Mas, e até estudei, né? Não aprendi, mas estudei. Em geral, as coisas japonesas eu li em outras línguas, né? Que não em japonês, mas eu estudei e escutei bastante. Mas uma coisa fantástica do Borges, e isso aparece muito num livro maravilhoso sobre ele, que foi publicado pelo Bioy Casares. O livro tem mais ou menos 1.600 páginas, que são os diálogos que durante 40 anos o Bioy Casares tinha com o Borges, na casa do Bioy Casares, que na maior parte do tempo era o rico e o Borges era o pobre. No final da vida foi o contrário. Era o super milionário Borges, porque ele ganhou tanto prêmio que depois ele não gastava, ele tinha uma vida super estoica assim, né? Em certo momento ele tinha a fortuna, mas durante uns 30, 35 anos ele ia lá desfilar a boia na casa do Bioy Casares, né? Que era a grande época da Argentina, tinha até elevador em casa, né? A casa do Bioy Casares. E eles trabalhavam todo dia, eles jantavam, iam para a biblioteca, iam escrever muita coisa em conjunto, e quando o Borges saía, o Bioy Casares ia lá escrever. E depois foi publicado. Foi o maior escândalo na Argentina, né? E o maior prazer do mundo afora, né? Porque ali, muita coisa que não aparece no Borges, aparece ali. Aí aparece lá, por exemplo, que ele leu 20 edições diferentes da Odisseia, 25 edições diferentes da Ilíada, e por aí vai. Nesse caso aqui do Oriente, aparece Japão, suspeitos de sempre, né? Japão, Índia, China, mas aparece Afeganistão, aparece Pérsia, aparece tudo que a gente possa imaginar do Oriente, aparece. O Borges sempre está preocupado, ele nunca lê um grande autor, por exemplo, um autor inglês, sem procurar no Oriente se alguém fez antes. E em geral ele descobre que já foi feito antes no Oriente. Enquanto isso vem. Bom, isso foi uma lição. Essa lição eu não aprendi muito não. Eu aprendi, mas não segui. É fácil a gente dar conselho, né? Seguir é muito mais difícil. Eu faço um esforço cotidiano, mas é muito difícil, né? Eu li muita coisa japonesa, muita coisa chinesa, mas isso de você, olha, você lê um ocidental, você vai lá um oriental. Isso ele fazia sempre. Isso aí eu segui muito parcialmente. A terceira senda, essa para mim foi mais fácil, que é o elogio das mulheres, e não simplesmente estou falando elogio no melhor sentido, né? É assim, o interesse de procurar dentro da produção mundial
a produção feita por mulheres. Eu sei que isso agora é chover no molhado, né? Aqui a gente tem um caso maravilhoso que é da colega Zaide Lupinati Mijar, né? que criou Fazendo Gênero junto com outras, né? E criou a editora Mulheres, né? Junto com as colegas, e depois sozinha. Ela foi pioneira nisso. O Borges fez esse trabalho, né? Ele fez o trabalho, ele foi um dos primeiros a traduzir a Virginia Woolf, a recuperar escritoras, por exemplo, que até hoje são desconhecidas, como a Mariquita Sánchez na Argentina, mas são incontáveis. E principalmente o que muita gente criticou, inclusive muitas mulheres, o fato que ele publicou, você pode virar para mim, por favor, a parte de ensaios ou antologias, que tem a parte, vocês vão ver a quantidade de colaboração. Não sei se aparece mais para baixo, de repente em colaboração, miscelânea, aqui com outros autores. Aí está bem. E obras em colaboração, né? Bom, aqui não vou ver como ele fez com muitos homens, logicamente, mas ali aparece já Silvina Ocampo. Silvina Ocampo é conhecida, uma grande escritora, até que sofreu muito pela fama do Borges e do marido dela, que é o Rubio Casares. Mas tem Silvina Ocampo, Maria Kodama, que agora é a viúva, que também é super atacada, né? Depois, mais para baixo, Margarita Guerreiro. Tem mais ou menos, sei lá, umas 15, em geral, ex-alunas. E muitos criticavam, não, ele simplesmente está usando essas mulheres como secretária, mas ele sempre colocou o nome, né? Então vocês vão ver, e trabalhou com um espectro tanto de mulheres que eram autoras como que eram simplesmente alunas, e ele sempre deu crédito, ele nunca usou o trabalho, né? De alunos ou de orientandos. Bom, de orientando ele não teve, mas de aluno ele teve muito, grupos de estudo, para se apropriar do trabalho, digamos, mais braçal, né? Ele sempre deu crédito. E muita gente falou, não, ele está fazendo isso aí só porque, lógico que ele saía, ele em matéria de mulher não era muito competente, não, né? Então ali realmente era muito mais uma colaboração mesmo de dar visibilidade para as colaboradoras. Isso é um fato que vocês sabem que até hoje é muito comum, né, se usar, e não, ou às vezes o professor assinar o trabalho junto, que ele não fez nada, né, não, ou fez muito pouco, digamos só, ele fez inspiração, ou o outro trabalhou e assina junto, né? A outra coisa, eles são 4, elas são da filosofia, teologia, história da religião, e uma série de ciências humanas, né, como literatura. Eu lia filosofia há muito tempo, mas eu não lia, eu lia a Bíblia e outros escritos religiosos, mas eu não lia história da religião, não me interessava muito pela história das seitas, que é uma especialidade do Borges, né? Se vocês lerem os textos do Borges, vão ver que uma boa parte dos argumentos que ele tira da história das religiões. E ele, que era agnóstico, não tem nenhum elemento, eu pelo menos não vi, e quem é religioso não viu, de anti-religiosidade. Ele não era religioso, mas não era anticlerical e não era antirreligioso. Mas ele sempre falou, eu uso a religião, a filosofia, para mim são literatura fantástica. Como a gente vai comparar o melhor personagem, a melhor trama, com o Espírito, a Santíssima Trindade? E ele não falava isso como ironia, como é o caso dos filósofos franceses do século XVIII, né? O Voltaire. Eles tratavam a religião de maneira muito ácida, né? Não é o caso do Borges. Então, não, o pensamento religioso é muito mais inventivo do que a literatura, né? E eles se interessavam por todo tipo de... Ele foi muito atacado na Argentina pelos católicos. Ele falou, vocês são católicos, mas vocês não gostam de religião. Vocês falam do inferno, mas vocês não se interessam pelo inferno. Eu me interesso. Eu li toda a obra do Swedenborg, eu gosto de saber os detalhes do inferno, por causa do Dante, né, das paixões dele. Assim, vocês fazem de conta que acreditam. Eu só não acredito,
em Deus e tal, mas eu acredito na imaginação da religião. Fazer essas piadas. Mas o fato é que a religião está presente como força da imaginação no Borges. E era um grande conhecedor da Bíblia também, né? Quinta, confundindo aqui a quinta com a sexta. Quatro. Um pouquinho que me atrapalhei aqui na quinta lição. A quinta lição, lógico, a tradução. Típico, a gente esquece a coisa principal, né? Bom, em termos de tradução, para mim, eu acho que a concepção do Borges é ainda a mais revolucionária. E eu tenho lido, bom, eu trabalho com tradução assim, sistematicamente na pós-graduação oficialmente desde 2004. De fato, desde que a gente fez os cadernos, no núcleo de tradução aqui, que foi em 96. Né? Desde 96 eu trabalho com tradução e leio. Mas nos últimos anos, eu tive mais tempo, eu tenho seguido sistematicamente as publicações em estudos da tradução, que agora virou uma enciclopédia, né? Difícil acompanhar a produção, e logicamente mais para a parte da tradução literária, cultural, né? Eu ainda acho a concepção do Borges a mais revolucionária em relação à tradução literária. Eu vou dizer por que agora. A grande ideia do Borges, né, a respeito do texto traduzido, eu acho que é um verdadeiro ovo de Colombo, né? Como acontece com as grandes invenções, né? Ele simplesmente, como ele era um grande leitor, ele começou a ler aos 5 anos e ele morreu com 87, né? Ele tem praticamente 80 anos de leitura e ele era insone, como o Mário de Andrade, como muitos escritores, né? Ele tinha insônia. Então, ele foi mais ou menos 80 anos de leitura, como diria em espanhol, com sus noches, né? Dias e noites, né? Boa parte da noite. Ele nunca trabalhou de fato, né? Ele trabalhou na literatura, mas o único emprego que ele teve foi de bibliotecário. Isso é a primeira vez aos 30 e tantos anos de idade, né? Então, o que ele fez a vida toda foi trabalhar, e muito em ler, escrever, reescrever, traduzir, organizar. Ele fazia isso todo dia e toda noite, né? E boa parte do que ele fez foi com texto traduzido. Ele chegou à conclusão, ele era muito ligado à cultura inglesa, né? O inglês foi a segunda língua dele, de uma das avós, né, maternas. A avó materna, né? Ele descobriu em grande parte isso pelo inglês, né? Não que ele tivesse, muita gente fala, não, ele é totalmente subordinado à cultura inglesa. Eu acho que não é verdade. Simplesmente ele usou, depois ele vai usar muito o alemão, o francês, simplesmente ele usou mais o inglês, porque coincidiu em grande parte com o imperialismo inglês que conquistou o mundo todo, né? Tem aqueles mapas que falam, países que a Inglaterra não invadiu, acho que tem uns 5 ou 6, né? Acho que o Brasil é um dos poucos que os ingleses não invadiram, né? Acho que não invadiram. Aqui no resto das Américas, eu acho que eles entraram em todo lugar, né? Inclusive da Argentina. Então o que acontece? Nessas invasões, os ingleses eles sempre escreviam, faziam livros de viagem, biografia, desenhos. Então, de fato, através do inglês, o Borges teve acesso a toda a exploração, a pilhagem intelectual dos ingleses. Então ele partiu do seguinte princípio, olha, se eu for me dedicar, né, essa coisa que muita gente tem, original, a língua, não é que ele não valorizasse. Ele queria ter uma coisa mundial e necessariamente ter se traduzido. E também uma outra coisa que ele viu imediatamente, que o texto traduzido, ele já é pré-selecionado, né? Não que ele não tinha olho, ele tinha um olho muito pleno com o Antônio Cândido, né? Saiu o Grande Sertão Veredas, o Antônio Cândido viu imediatamente que era uma obra-prima. Saiu um livro da Clarice Lispector, ele viu. Mas a gente, em geral, não é assim, né? A gente demora, às vezes, 10, 20, 30, né? O standard, né? 50 anos depois, você vai descobrir, aí já está morto, né? Um grande autor, né?
E ele falou assim, olha, uma das grandes coisas do texto traduzido é que ele está pré-selecionado. Dificilmente alguém vai traduzir ou retraduzir muito um texto secundário. Então, de fato, é um trabalho crítico. E também, se eu vejo, por exemplo, né, como ele leu as 20 e tantas edições da Ilíada e da Odisseia, ele falou, ó, se eu vou ler o Quixote, eu tenho um texto. E se eu vou ler a Ilíada, eu tenho uma biblioteca. Então, olha, eu quero... Aí eu tenho uma Ilíada romântica, né, uma Ilíada barroca, uma Ilíada experimental, uma Ilíada vanguardista, uma Ilíada em prosa, uma Ilíada em verso, né? Uma Ilíada em cordel, digamos assim, né? Você tem todas as variedades. Para mim, né? Para o que estou querendo escrever, é muito melhor eu ler a Ilíada traduzida do que eu ler em grego, porque em grego eu vou ficar muito preso, eu vou ficar com aquela reverência, e com a tradução não, eu vou falar, esse cara errou aqui, esse cara errou aqui, tá, né? E eu vou estar mais livre para explorar as virtualidades do texto. Estou quase terminando. A quinta lição é essa, né? A sexta lição Vou ver um pouquinho que aqui no computador é mais fácil. Só que não tem a outra aqui. Só um pouquinho. A sexta lição é a oralidade, né? Em geral, a gente no Ocidente, principalmente, e no Oriente, principalmente a China e o Japão, no Ocidente, aliás, isso começou com Roma, né? E depois se radicalizou no Ocidente, Itália, Espanha, depois Inglaterra, França, etc., a Alemanha, como se o escrito fosse superior ao oral. O Borges, que leu, né, toda a literatura mundial, né, ele defendia sempre o primado da oralidade. Pode parecer esquisito, né? Ele que é o erudito, o homem das letras, ele, se a gente vai procurar, ele fala, os grandes mestres da humanidade sempre foram mestres orais. Jesus Cristo, Buda, Maomé, quem escreveram foram, e mesmo na China, né? Se pegar o Confúcio, você vai pegar o corpus do Confúcio, é um corpus principalmente de comentários. O mestre disse, Pitágoras, então ele fala, ele tinha muito essa consciência. Então a maior parte da obra do Borges não é a parte escrita, é a parte que está em entrevista, só que a crítica valoriza mais a parte escrita e valoriza mais a parte oral quando é reproduzida na escrita. Agora com a internet e tal, você vai encontrar boa parte das entrevistas do Borges em a parte do oral. E ele o Borges gostava muito de provocar, né? Ele falava, nisso ele é bem francês, né? É bem o espírito voltairiano, né? Que é da formação dele no liceu em Genebra, né? Ele falava o seguinte, né? Quando as pessoas falam, por exemplo, do Platão, né? Ele fala ou aquele ditado latino, né? Verba volant, scripta manet. Ele fala, de fato, para os gregos, a cultura grega clássica, a melhor, era oral. A cultura romana, que sempre foi bilíngue, aliás, pelo menos bilíngue, né? Era mais escrita. Só que era muito caro, pouca gente tinha acesso. Mas a cultura grega não. Ele falou, toda a obra do Platão, o Sócrates é outro grande exemplo. O Sócrates, o grande mestre Sócrates, não escreveu uma linha. Quem escreveu foi a gente conhece o Sócrates via Platão. E ele fala que de fato, o que moveu o Platão a escrever a obra dele foi a perda
uma explicação emocional, não é uma explicação racional, né? Falou que o Platão, como os outros amigos, não conseguiram salvar o Sócrates, que preferiu morrer a se exilar, né? Não conseguiu salvar, e uma maneira dele se consolar foi escrever os diálogos. Não por acaso está em diálogo, que muita gente fala que ali está, em boa parte, o romance moderno, né? Já no Platão. Está em diálogo porque foi com o diálogo que ele poderia se consolar da perda do grande amigo. Obrigado. Obrigado, Walter, pela belíssima palestra. Eu agradeço muitíssimo novamente por ter aceito, né, participar dessa aula inaugural na última hora, assim. Gostaria de abrir, então, agora, nesse momento, para justamente continuar na lógica dos diálogos, né, e dos comentários. De abrir para perguntas, então, quem quiser aproveitar o momento, não hesitem. O Walter gosta bastante de diálogos, né? Gosta bastante, bem aberto. Podem fazer perguntas à vontade. Não vai ser só eu que vou passar vergonha, vocês vão ter que vir aqui também na frente. Bom dia, sou a Michelle. Bom dia, eu gostaria de perguntar, Walter, sobre aquele trabalho do Borges, que você disse que não foi publicado, as compilações que ainda não foram publicadas. Eu queria entender como e por que, se tantos estudiosos dele, você, né, falam que existem, por que não foram ainda publicados? É incrível, né? Muito obrigado pela pergunta. É incrível que o Borges, que rende tanto dinheiro, né? O Borges vende muito, mas não foram publicados por uma série de razões. Eu não entendo totalmente. Bom, em parte talvez pela crise da indústria argentina, né? Da crise do país, de fato, né? A Argentina, que já teve as melhores editoras das Américas, né? E teve um boom, de fato, editorial entre o final do século XIX e os anos 50, mais ou menos, né? Pra vocês terem uma ideia, na Primeira Guerra Mundial, esse orgulho que a gente vê nos argentinos, né? Que permanece ainda, eles estão mais modestos agora, né? Mas corresponde a uma grandeza econômica, né? Isso não veio do nada. Em 1915, 16, acho que metade do PIB da América, do México para baixo, era a economia argentina. E no século XIX a Argentina era pobre, o Brasil era rico e a Argentina era pobre, né? Tanto surgiu o Machado de Assis aqui no século XIX e o Machado deles surgiu no século XX, né? E correspondeu de alguma forma ao poderio econômico, político, militar. Eu acho que esse descaso, de fato, com a obra do Borges é um descaso, né? Isso não aconteceria, por exemplo, na França ou na Alemanha, de jeito nenhum, eu tenho impressão. E o Bioy Casares explica isso em uma página desse diário dele. Em certo momento ele fala assim: eu tive fazendo um cálculo aqui. Ele era filho de fazendeiro, né? Ele era subliterato, mas ele tinha os pés no chão, que o Borges não tinha, né? O Borges era completamente fora da casinha, digamos, na parte financeira, econômica, né? Mas ele falou assim: eu estou fazendo aqui um balanço, né, da nossa relação com a MC, que é uma das grandes editoras argentinas, né? Que agora é argentina só no nome, o capital é espanhol. Ele falou assim: tira aqui, eu não sei o número exato de memória, a gente fez 22 antologias e não foram publicadas. E tinha assim aquilo que os ingleses chamam de reader, né? Então, você pega um autor, por exemplo, um autor que eles gostavam muito, Stevenson, aí eles faziam por prazer, por esporte.
Sim, bom, eu fiz muito isso com aprender língua. Vou aprender romeno, vou aprender japonês, vou aprender russo, né? Aí depois brincava um pouquinho e cansava, né? Mas eles não se cansavam, eles iam até a final. Então eles têm, por exemplo, um reader, 300, 400 páginas do Stevenson, das páginas que eles gostavam mais, traduzidas e anotadas. Está no Museu do Borges. Inédito, não tem nem, você não consegue nem ter uma coisa digital. Pelo menos deveriam digitalizar, né? Não tem. Outro, por exemplo, que eles gostavam muito, que o Borges gostava muito. Em geral, a ideia partia do Borges, né? Sei lá, por exemplo, ele gostava de tudo, né? Pega um filósofo, ou por exemplo, um filósofo pouco conhecido, pega lá e faz ou de autores policiais, por exemplo, que eles gostavam muito, uma antologia do conto policial, eles publicaram, mas eles fizeram várias que não foram publicadas. E no caso, inclusive, do policial, é muito engraçado, o Jânio Casares, ele comenta em certo momento, ele falou assim, olha, a gente fez a antologia do conto policial, que tem uma importância enorme, são 2 volumes que são reeditados o tempo todo, como a da literatura fantástica. Eles quiseram fazer em um certo momento uma reedição e o editor falou, não vou fazer porque não vende. Aí o Bel falou, puxa, eu vou nas livrarias, está esgotado. E assim são 20 e tantas antologias. Depois o Borges ganhou muito dinheiro, porque os editores argentinos abandonavam, mas os estrangeiros não. Então, por exemplo, o Franco Maria Ricci, que é um dos grandes editores italianos, um pouquinho antes do Borges morrer, ele pediu para o Borges organizar uma biblioteca de Babele, que é fantástica, né? E que foi publicada totalmente em italiano, depois totalmente em espanhol, e nas outras línguas do Brasil nunca ninguém se interessou. É uma antologia, uma coletânea maravilhosa, não? Depois também ele editou uma coleção, que eu estou pesquisando agora, que é super conhecida no mundo hispânico, que era El Sétimo Círculo, logicamente a alusão ao Dante, né? Que é uma coleção de literatura policial. Ele e o Bel Casares editaram 122 volumes. Esses livros nunca foram traduzidos para português, nunca ninguém se interessou. E em espanhol, sim, em espanhol é sucesso total. Alguns que não foram reeditados são procurados, têm um valor no mercado assim enorme. Mas é que na Argentina tem esse preconceito contra o Borges. As pessoas gostam da fama do Borges, mas não gostam. No Brasil também acontece isso, né? Quem é que lê Machado de Assis no Brasil? A gente lê porque... você leu Machado de Assis? Lógico, leu. O que você leu? Dom Casmurro, lógico, o que está no vestibular, ou que está na... Quem é que lê a correspondência do Machado, ou os contos do Machado? Pouca gente, só os especialistas. Obrigado. Mais perguntas? Aproveitem. Você quer fazer? Sim. Eu posso fazer também, se você quer fazer. Não. Já que você está falando do Machado, né, gostaria de perguntar justamente sobre essa relação complicada do Borges com o Machado. E também não sei se vocês sabem, não sei se eu já te contei, mas o Drummond teve um encontro marcado com o Borges, né, porque a filha casou com um argentino, né? E o Drummond conseguiu a proeza de dar um bolo no Borges, né? Se for verdadeiro o testemunho dele, né? Ele disse que chegou no café e não entrou e foi embora, deixou o Borges esperando. Tá? Mas qual é essa relação complicada do Machado com... Eu não conhecia, a gente aprende todo dia, né? Eu não conhecia esse episódio do Drummond. Dá um conto isso, né? Dá um conto borgiano. Mas aqui, essa coisa do Borges com o Machado é complicada. E o Borges era super acessível, né? Aqui, como eu falei para vocês, eu dei durante muitos anos, qualquer matéria que eu dava, eu me enfiava o Borges, né? Em algum momento. E eu lembro que em alguns casos, teve 2 casos, alunos que falaram assim, o Borges vivia ainda, será que ele... Eu estou indo para Buenos Aires, será que daria para falar com o Borges? Eu falei, olha, sem nenhuma dúvida, sendo estudante então, é mais fácil você falar com o Borges do que se você representar alguma instituição. Ele foi e o Borges recebeu, ele ficou uma hora, 2 horas conversando com o Borges. Mas o caso do Drummond não foi, acho que o Drummond se intimidou.
Mas quem foi que tem uma entrevista maravilhosa? Ninguém menos que o Augusto de Campos, que no Brasil aterrorizava e ainda aterroriza muita gente, né? Intimida muita gente. O Augusto de Campos marcou por telefone, sem intermediação, Borges atendeu, como ele atendia sempre, e ficou umas 2 horas conversando com Borges, como se fosse um discípulo. Ele que não respeitava ninguém no Brasil, jogava pedra, joga ainda, né? Joga pedra em todo mundo. Lógico, super criativo. Depois ele publicou uma pequena antologia pelo Centro América Latina de São Paulo, Centro André, como é que é aquele centro cultural que o Niemeyer Memorial da América Latina tem uma coleçãozinha maravilhosa, né? Numa delas, eles vendem baratíssimo, é uma antologia do Borges feita pelo Augusto de Campos. O que a gente fala, puxa, como, né? Que é o oposto, digamos, o Borges atacava, foi da vanguarda, depois ele atacava a vanguarda o tempo todo. Mas aí você vê que o Augusto de Campos, em termos de literatura, tem juízo. Bom, em relação ao Borges com o Machado, é mais ou menos, eu acho, que o Borges não gostava de psicanálise. Eu acho que não é por acaso. E essa relação dele com o Machado, eu acho que explica um pouco a rejeição que ele tinha da psicanálise. O Borges, e também explica também o Borges se comportou a vida toda em relação ao Machado, e não só em relação ao Machado, também em relação a Guimarães Rosa, a Clarice Lispector, como o Machado de Assis se comportou. Ele era super bem comportado, o Machado de Assis, né? Muito diplomático. Ele só, pelo menos uma vez, ele não seguiu esse princípio, foi com o Eça de Queiroz. Ele atacou o Eça de Queiroz, vocês devem conhecer, né? A polêmica que ele atacou o Primo Basílio, falando ao maior escritor da língua portuguesa naquele momento, que era o Eça de Queiroz. Esse Primo Basílio, isso aqui é uma coisa mecânica, uma coisa que não tem outras palavras, é um lixo, né? E o Eça de Queiroz não entrou nesse jogo, de uma elegância, né? Ganhou a parada. Eu prefiro o Machado. Eu gosto dos dois, né? Mas se for para preferir, eu prefiro o Machado. Mas nesse episódio, o Eça ganhou em termos de cavalheirismo, de elegância, de respeito. Mas foi o único senão desse tipo que eu conheço do Machado. O Borges, com o Machado, ele foi assim, sistemático. Com outro, ele falava que ele não conhecia. Imagina, ele conhecia tudo. Ele era um rato de biblioteca, né? E depois, no final, quando ele, a partir dos anos 50, ele fica cego. Mas ele tinha uma legião de admiradores que iam ler para ele. E são muitos que, inclusive, fizeram testemunhos de que gente que pagava para ler para o Borges. Imagina tá com ele em algum momento, né? Mas ele sempre falava que ele nunca tinha lido. Mas ele não é o único. Isso em psicanálise chama denegação, né? As crianças fazem muito isso, né? Não só por nós, a gente sempre faz, né? Basta a gente gostar muito para dizer que não gosta, né? Então você pega, por exemplo, aconteceu com Freud. Tem um capítulo do Mundo como Representação e Vontade, do Schopenhauer, né? Do Schopenhauer, que eu agradeço, eu convivi e convivo ainda com Schopenhauer. Isso foi por causa do Borges. Dois filósofos que eu segui, que por causa do Borges, um foi Schopenhauer, outro foi o Spinoza. Segui também o Platão e tal, mas esses dois eu praticamente decorei. Li em várias línguas, tenho em várias línguas, e também na lição literária. O Schopenhauer, eu acho que é o capítulo 9, se não me engano, primeiro volume, que é sobre o amor físico, do Schopenhauer, que é uma maravilha, uma maravilha. E o que diz o Schopenhauer logo no comecinho? Ele fala o seguinte, que a gente não fala do amor, né? Não é as palavras que o Freud vai usar. Ele fala, a gente não é nada. Aliás, o Spinoza também tinha uma ideia parecida, né? Mas o Schopenhauer fala sobre o amor físico. Ele fala, o sexo domina tudo, né? Ele está nas reuniões ministeriais,
Ele está no trabalho, ele está no sonho, ele está em todo lugar, ele invade tudo. É um texto belíssimo, né? E se a gente olhar aquilo, vendo pela psicanálise, a psicanálise está ali. O Freud, que tinha uma cultura filosófica e literária enorme, ele falou que ele não tinha lido o jornal. Outro assim também é o Guimarães Rosa. Basta, você começa a ler, né? Títulos que o senhor ouviu, Nonada. Você começa a ler o Grande Sertão Veredas. Quem leu o Joyce vai pensar imediatamente no Joyce. E perguntaram várias vezes para o Guimarães Rosa: você é influenciado pelo... Não, nunca li o Joyce. Então o que ele fazia é isso. Por outro lado, ele sempre citava escritores brasileiros em português. Ele tem uma entrevista, porque eu acho que o Roberto Dávila, é isso? Um que faz entrevistas? Roberto Dávila, né? Em que ele coloca o Roberto Dávila numa posição bem incômoda. Ele começa então, senhor Borges, senhor grande escritor, e da literatura brasileira. Aí ele começa a falar do Gonçalves Dias. Você lembra? Ele tinha uma memória fantástica. Você lembra aquele coisa? Aí canta, né? Minha terra tem palmeiras, sabe? Aí Juca Pirama, que ele sabia, quase porque o Borges preferia o épico ao lírico. Depois, Euclides da Cunha sabia páginas inteiras de cômica. E lógico, o entrevistador não sabia. Mas eu tenho a impressão que ele reduziu o Brasil a um estado mais primitivo. Tem a parte épica, mas tudo que do Brasil era mais moderno, urbano, sofisticado, ele desconhecia. E o Brasil, na literatura do Borges, aparece como uma terra mestiça, selvagem, né? É assim mais ou menos a terra do desejo, do proibido e do um pouco do inimigo, né? E os brasileiros que aparecem na ficção do Borges são do Rio Grande do Sul e são assassinos. Mais perguntas? Andréia, por favor. Bom dia, obrigada, Walter, pela excelente palestra. Mas eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais a senda número 5, relação do Borges com a tradução, acertei? Até porque você falou muito rapidamente sobre essa senda e você falou que, então, o Borges, ao ler os textos em tradução, ele ampliava a cultura literária dele. Ou seja, você está se referindo ao texto, às versões homéricas, aquele texto de 1950, a de 32? Ok, e ele tem um anterior, que eu acho que é de 1926 ou 8, as duas maneiras de traduzir, ou os dois modos de traduzir, acho que é isso, né? Que ele coloca a tradução numa posição binária, e daí temos esse texto, que é maravilhoso, as versões homéricas, onde eu acho que, justamente aí, que era o que você estava colocando, ele coloca a tradução no mesmo patamar, ou talvez um patamar superior ao texto dito original, né? Então, acho que essa é a grande contribuição, e eu queria que você explorasse um pouquinho mais sobre essa relação Borges e o original da tradução, sobre o texto que o Gile comentou no início, que é uma referência para nós aqui dos estudos da tradução e os estudos literários, exatamente por colocar o texto traduzido num patamar, inclusive, superior ao texto de partida, vamos colocar nesses termos, né? Não o texto original, porque o original também é bastante questionável. Obrigado, André.
Então, né, quando eu estava falando, eu não falei muito em tradução porque eu não tinha falado muito. Eu queria expandir mais para outras coisas, né? Mas eu estava falando que eu achava que ainda, né, com toda a bibliografia recente, que eu tenho lido muito, tanto de livros como de periódicos, e tem muita coisa boa, né, muita coisa boa. Mas eu acho que a coisa assim, de princípio geral, com valorização do texto traduzido, e no caso dele é principalmente literário, ou os outros textos usados para fins literários. Isso é importante porque, digamos, isso não vale assim, acho que a posição do Borges é revolucionária, mas ela não vale, por exemplo, né, se eu vou querer, por exemplo, uma tradução do Nietzsche, ou mesmo do Schopenhauer, que é digamos, o Spinoza. Então essa postura do Borges é menos revolucionária, porque se eu quero compreender realmente alguns conceitos do Spinoza ou do Schopenhauer, é importante que eu entre na história da terminologia, de certos conceitos. Então aí o Borges, ele não se interessa, embora ele tinha, né, e tanto que os filósofos, ele não se achava um filósofo, mas os filósofos acham que ele é filósofo, como o Fernando Pessoa também, né? Mas ele mesmo não se levava muito a sério, porque ele estava menos interessado na precisão dos conceitos, das correntes, e ele tinha, né? Ele tinha isso. Mas a paixão dele não era pela precisão dos conceitos, era pela imaginação, pela criação. É engraçado, né? Ele tinha essa outra parte, mas ele não valorizava, né? Quem tem uma coisa em geral muito não valoriza, né? Você valoriza mais o que você não tem, né? Mas no caso dele tinha imaginação, mas ele tinha menos imaginação do que rigor. E aí ele elogiava mais a imaginação. É engraçado, é toda uma coisa meio complexa. Mas o que de fato, o que ele faz é que quase todos nós fazemos, mas ele fez de maneira sistemática, né? Porque ele viu que através da tradução ele podia escapar. O Machado também viu isso, né? Tanto que o Machado lia muita tradução, né? Tanto que ele lia muito mais em francês do que em inglês. Depois o Machado quis aprender o alemão no final da vida. O Machado, de fato, o que ele quis fazer, mas o Machado tinha dificuldades materiais que o Borges não tinha, né? E o Borges já tinha, de casa ele já tinha o inglês, né? E o entorno dele era um entorno rico, embora ele não fosse, era um entorno rico, o país era rico, e ele pôde estudar fora, o pai sendo simplesmente um professor de psicologia. Hoje se imagina um professor de psicologia do ensino médio levando o filho para a Europa, né? Não tem a mínima condição. Pode até levar, mas se manter, né? A passagem é barata, mas a estada é cara, né? E ele estudou em liceu e tudo. Mas ele viu desde cedo que a tradução, ou o texto traduzido, era uma oportunidade para ele sair da condição periférica. Então, de fato, o texto traduzido, sim, amplamente, né, considerado, na minha interpretação, né? O pessoal na Argentina em geral insiste para considerar o Borges como de las orillas, de la periferia. Eu acho que não é o caso. Ele sempre quis ser o escritor de primeira mundial, e foi. O Machado também foi na obra, mas não é reconhecido ainda hoje. O Borges foi reconhecido quase que imediatamente. Ele ainda não é reconhecido na Argentina como ele é reconhecido no exterior, inclusive no Brasil. E isso se deve em grande parte também à tradução, porque pouca gente leu Borges em espanhol. No Brasil se lia muito. Hoje, no Brasil em geral, o Brasil ficou meio monolíngue, né, nos últimos tempos. Todo mundo lia espanhol, porque não tinha coisa em português. Agora, muita gente em espanhol lê livros em português, porque a indústria brasileira é mais dinâmica e traduz mais do que a indústria dos países hispânicos. Mas acho que ele sacou que o texto traduzido era a maneira dele escapar do... Tanto que ele sabia inglês como nativo, sabia francês como nativo, mas nunca, quase nunca escreveu em inglês ou francês, a não ser a obra oral. Ele tem uma obra oral em francês e em inglês que é fantástica. Principal, uma parte está editada,
Tem alguma coisa que você pode pegar na internet direto, por exemplo, aquelas conferências, que aqui a gente não consegue gravar, grava, perde. Os americanos não perdem. Está tudo gravado, tudo arrumadinho, som excelente. Deu palestra em Princeton, o que ele fez nos Estados Unidos está tudo preservado. E são coisas maravilhosas. Foi editado no Brasil, inclusive, aquele This Craft of Us, né? Que no Brasil foi traduzido como de poesia, arte da poesia, que não é bem o craft, né? Mas que é um texto maravilhoso, você encontra no YouTube em inglês. Então ele tem uma obra em inglês e francês nas entrevistas, e é fantástico. E aí você vê, e é até bem engraçado, porque e os entrevistadores franceses, americanos e ingleses se intimidam com Borges. É muito engraçado, é uma inversão total, né? Quando a gente vê a entrevista de um jornalista ou um professor inglês ou francês com um escritor brasileiro, ele em geral é condescendente, né? Eu tenho a impressão, pelo menos. Com o Borges é reverente. Os franceses, vários fizeram. São entrevistas fantásticas. E o Borges fala coisas assim: então o senhor, papá, o que acha? De repente, por exemplo, o entrevistador é favorável, digamos, ao Mallarmé, favorável a quem venceu na história literária. O Borges fala assim: não, olha, eu prefiro o Victor Hugo. Você lembra daquele verso do Victor Hugo? Je torture, e o entrevistador não lembra, logicamente, né? Aí tal coisa. Não, eu gosto muito do Marcel, como é que chama? Schwab. O entrevistador não conhece. E isso ele faz naturalmente, né? Então, e ele faz isso por quê? Porque ele aprendeu a língua estrangeira, mas ele não usou o francês, como em geral a gente usa, né? Eu sei uma língua estrangeira, então eu vou assustar os meus pares. Não, eu sei inglês, sei francês, sei alemão, né? Então eu vou me exibir. Então aquilo funciona em grande parte, mas como uma arma na instituição, nas relações pessoais de poder, né? Do que para você se enriquecer pessoalmente. O Borges usou isso para se enriquecer pessoalmente e para explorar outras literaturas. Por exemplo, com o francês ele explorou uma série de etnógrafos e etnógrafas, né? No Tibete, na África, né? Ele desprezava os africanos, não a literatura oral africana, que foi recolhida pelos etnógrafos e etnógrafas, né? Que em geral a gente pensa em etnógrafo, né? Ou antropólogo, né? O Borges sempre estava atento a esse especialista. Então o texto traduzido para ele, né? Eu acho que foi essa coisa dele aumentar uma imaginação que ele achava que ele não tinha, que de fato era uma combinatória. Então, para ele, o texto traduzido é uma coisa assim central. E lógico que não é só para ele, né? Você vai no T.S. Eliot, você vai no Fernando Pessoa, em todo mundo. Mas no Machado de Assis, no Guimarães de Rosa, mas nele é uma coisa assim constitutiva. Né? E ele não tem assim também a história de, como tem no Augusto de Campos, de você ter quase que uma metafísica do texto traduzido ou de uma literação. Ele não tem isso. Ele é muito para, olha, para mim, eu gosto da tradução, porque se eu vou ler uma Ilíada barroca, uma Ilíada romântica, né? Uma Ilíada modernista, ele está interessado na experimentação. Olha, ali ele utilizou um truquezinho narrativo que eu posso usar num conto. Então eu encontro isso no texto traduzido. E se eu vou procurar diretamente no Quixote, por exemplo, é mais difícil. Porque no texto traduzido eu leio 3, 4 versões da Ilíada. Vai me chamar a atenção que tal coisa que aparece numa tradução francesa não aparece na inglesa. E aí eu falo, puxa vida, então eu posso fazer tal coisa. Tanto que ele fala em relação, por exemplo, à tradução das Mil e Uma Noites, do Antoine Galland, francesa, ele fala, é a mais influente, né? Ela inventou de fato, começou a inventar o Oriente imaginário do Ocidente. Ele falou, linha por linha, é a pior tradução,
mas foi a melhor lida, que tem esse elemento do Borges que ele valoriza a leitura. Não adianta você um texto ser muito bom se ele não é lido e relido. Então a poética dele é uma poética da leitura e da releitura. Tanto que ele fala, a Mil e Uma Noites do Galão tem alguns capítulos que não estavam nos manuscritos originais. Quais algum desses capítulos? Simbá, o marinheiro, Ali Babá, os 40 ladrões. Quem é que vai tirar agora no cânone das Mil e Uma Noites o Simbá ou o Ali Babá? Aí é o poder da tradução. Lógico que o Galão conhecia, era orientalista, conhecia muito bem. Ele pegou um especialista, acho que era um libanês, e falou para ele: olha, eu escutei tal conto oral que não está no cânone aqui. Você poderia escrever para mim? Aí o cara escreveu e ele traduziu. Ele inventou um original. Ele traduziu, ele conhecia uma coisa que circulava, mas que não tinha sido recolhida. E ele falou: não, essa história aí para mim é tão boa ou melhor das que estão no cânone. E a partir do momento que apareceu na tradução do Galão, virou cânone. Eu acho que não poderia ser um elogio maior do texto traduzido. Bom, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Porque já faz mais 1h15, mais do que isso, né? Que estamos aqui, né? Não abusar demais, né? Com tantas atividades já teve. Essa é a última. Ah, que maravilha. Então acabou bem, então. Gente, antes que eu esqueça, né, quero agradecer o apoio do CCE, do DLLE, particularmente da PGET também, o apoio sempre da PGET, inclusive lembrando, né, na apresentação esqueci de comentar que uma coisa muito importante é o fato do professor Walter com a professora André Guerini, com a professora Marie Hélène, terem fundado, né, a PGET no programa de professor Werner também, enfim. Exatamente. Então, que hoje a gente sabe que é um programa importantíssimo, né? Não somente isso, mas também um trabalho muito dedicado no desenvolvimento, nos estudos da tradução no Brasil e até no exterior, né? Isso é importante destacar. E então gostaria de agradecer novamente, né, pela gentileza por ter aceito, pela belíssima palestra e também pela possibilidade dos diálogos, né, porque a gente sabe que na universidade às vezes, né, quanto mais erudição, nem sempre é fácil de dialogar com as pessoas, às vezes é o contrário, né? Falta erudição, mas mesmo assim não falta ego, né? E eu acho que é uma qualidade que a gente tem que destacar na universidade, né? Saber ter uma grande erudição, muita leitura, mas também ser acessível, né? Lembro muito bem daquele café ali no Leblon, na livraria Argumento, né? Como eu não conhecia o Rio de Janeiro, o Walter me perguntou: você conhece o Leblon? Eu disse: não conheço o Rio de Janeiro. Então vamos dar uma volta para o Leblon. Na verdade, o Leblon se resumiu à livraria Argumento e o café lá. A gente não saiu dali, né? Porque a gente começou a conversar. Então esses diálogos com o Walter são sempre diálogos privilegiados, né? E é sempre um diálogo, né? Não é um monólogo, né? Não é você ouve a pessoa que sabe. Ele estava fugindo da Brasília, né? Estávamos fugindo um pouco do Congresso. Então uma lembrança que sempre vou guardar com muito carinho, né? E é sempre uma alegria poder te encontrar e ter essas conversas riquíssimas, né? Além, é claro, de toda a sua carreira que continua, né, nas pós-graduações. Te agradeço por esse privilégio, né, realmente, e agradeço também a presença de todos e todas, né, muito numerosos e numerosas aqui na sala de segunda aula inaugural. Agradeço muitíssimo aos intérpretes. Quem já trabalhou com tradução, repito, né, ainda mais intérprete. Eu fiz uma tradução uma vez do José Lambert, eu quase morri,
Eu quis morrer naquele momento, inclusive, e não vou fazer nunca mais, porque realmente é um trabalho intelectual de altíssimo nível. Eu diria que é um atleta, né, do trabalho de atleta intelectualmente falando, né? Que ele realmente, fisicamente, ele consome muito, porque é muita concentração e uma habilidade, né, um savoir-faire impressionante. Então, agradeço a presença de todo mundo e agradeço especialmente ao professor Walter. Foi um grandíssimo prazer. Um bom dia a todos e todas.